Vocês já se perguntaram alguma vez de onde o pastor tira as leituras bíblicas que são feitas no culto? Já se perguntaram como é que o pastor inventa, talvez, para cada domingo, leituras bíblicas diferentes? Talvez muitos de vocês saibam isso já, de que há muito tempo mesmo, séculos, a igreja cristã, ela organizou para cada domingo do ano um conjunto de leituras bíblicas. E isso com a intenção de que ao longo de um ano a gente pudesse ler uma boa parte da Escritura. Na década de 60, a Igreja Católica criou um conjunto de leituras para 3 anos. E muitas das igrejas protestantes, a luterana, por exemplo, presbiteriana, episcopal, anglicana, adaptaram aquelas leituras para 3 anos e são as que nós utilizamos hoje. Para cada domingo do ano, por 3 anos, nós temos, para cada domingo, as leituras escolhidas. E elas fazem parte de um conjunto. Se a gente atenta bem para elas, vai notar que há pontos em comum. A ideia que a igreja cristã teve desde muito cedo foi que ao longo de um ano, ou então ao longo de 3 anos, a gente pudesse ter uma leitura de praticamente toda a Bíblia, ou pelo menos das partes mais fundamentais da Escritura. E tem um detalhe interessante que vocês vão notar, especialmente a partir de agora, deste domingo. Vocês lembram que domingo passado foi o domingo da Santíssima Trindade. Inclusive as cores no altar estavam com a cor branca, que é a cor daquele dia. No domingo anterior, nós tivemos o Pentecostes. Aí a cor vermelha estava nos altares. A partir de hoje até novembro, final de novembro, nós vamos acompanhar sempre as cores no altar e nos paramentos, a cor verde, que nos dá uma ideia de vida, que nos dá uma ideia de crescimento. E por isso cada domingo agora tem um nome. Hoje, por exemplo, é o 2º domingo após Pentecostes. E assim, ao longo de todo o ano, até final de novembro, nós vamos acompanhando, domingo após domingo, leituras bíblicas que nos conduzem nessa caminhada com Jesus Cristo, para crescermos na fé e sermos fortalecidos. Para cada um desses 3 anos que eu mencionei há pouco, um dos evangelhos é a base. Por exemplo, este ano nós estamos no Evangelho de Mateus. No ano que vem será Marcos. E ainda no outro ano será o Evangelho conforme Lucas. E o João, ele por assim dizer, vai se intrometendo no meio, de vez em quando ele aparece também. Principalmente lá na época da Páscoa, também no Natal, aí o João também é lido. Então este ano nós vamos acompanhar o Mateus. E cada um dos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, apesar de que eles nos contam a história de Jesus, cada um tem alguma particularidade, cada um deles tem alguma ênfase. Isso nos ajuda a ver com os 3 evangelhos que a gente pode crescer no conhecimento da nossa fé e do Salvador Jesus. Por exemplo, Mateus tem como grande tema mostrar que as profecias do Antigo Testamento foram cumpridas em Jesus Cristo. Por isso ele cita muitas vezes passagens do Antigo Testamento, para dizer que tudo aquilo que foi esperado lá, agora estava acontecendo na vinda de Jesus. E vocês ouviram há pouco no Evangelho, quando nós temos no Evangelho o próprio autor do Evangelho, o Mateus. Mateus era um coletor de impostos, ele era um cobrador de impostos, e Jesus o chamou para ser um apóstolo. A pergunta que eu quero colocar para vocês hoje aqui é: o que nós podemos aprender com Mateus, já que a partir de hoje nós vamos caminhar com ele. A cada final de semana vamos ouvir um trecho deste Evangelho. Qual é a coisa mais importante que a gente tem para aprender com ele? E eu gostaria de, a partir do Evangelho que nós ouvimos há pouco, fazer 4 destaques, que eu acho que vão nos ajudar a entender a nossa caminhada com o evangelista Mateus ao longo do ano. O primeiro destaque que eu quero fazer é que Jesus, quando ele chamou Mateus para ser um discípulo e futuramente um apóstolo, ele não se baseou em algum mérito do Mateus. Ele não se baseou em alguma
virtude do Mateus. Vejam, Mateus, que também é chamado de Levi nos outros evangelhos, ele era um cobrador de impostos. E naquela época os cobradores de impostos tinham muito má fama. As pessoas não gostavam de pagar imposto. Mais ou menos como hoje, né? Não mudou muito. Mas é que naquela época os cobradores de impostos, eles eram judeus que trabalhavam para os romanos. E os romanos dominavam toda aquela região. Então os judeus tinham ódio dos romanos. Agora imaginem, alguns judeus cobravam impostos dos seus irmãos para pagar o Império Romano. Então eles eram detestados. E além do mais, muitos cobradores de impostos tinham a fama de serem ladrões. Eles cobravam um determinado valor do povo e parte daquilo, muitos deles, colocavam no próprio bolso. Vocês já ouviram a história do Zaqueu? Zaqueu era um cobrador de impostos e ele próprio reconhece, quando Jesus vai visitá-lo, que ele havia roubado muito dinheiro que ele havia cobrado das pessoas. Então, o cobrador de imposto na época não era nada bem visto. E não apenas por cobrar imposto, mas porque eram considerados traidores, eram considerados inimigos do povo. Jesus vai lá e chama Mateus para segui-lo. Isso aí certamente foi muito mal visto, porque como é que Jesus vai chamar justamente alguém que colabora com esse império romano que nos domina? Um segundo destaque que eu quero fazer aqui é que, além de Jesus chamar o Mateus para segui-lo, ele vai na casa do Mateus e vai jantar lá na casa do Mateus junto com Mateus e amigos dele. E aí o texto bíblico diz que as pessoas que lá estavam na casa do Mateus eram outros cobradores de impostos e pessoas de má fama, ou como nós lemos agora há pouco, pecadores. Imaginem, a gente está numa festa, por exemplo, ou quem sabe vai a um restaurante para um almoço, e de repente você senta perto de pessoas que você não conhece. Para nós isso não faz grande diferença. Aliás, não faz nenhuma diferença. Quem é que está sentado na mesa ao meu lado? Na época era diferente. Na época, um judeu, quando ele sentava-se à mesa com outros, ele entendia que havia uma comunhão entre eles. Então, um judeu, por exemplo, jamais sentaria à mesa com um grego ou com um romano, porque ele considerava que isso ia torná-lo impuro. Agora, Jesus estava na casa do Mateus, junto com outros cobradores de impostos, junto com pessoas de má fama, e lá estava Jesus tranquilamente, comendo e bebendo junto com eles. O que isso quer dizer? Vocês conseguem imaginar o escândalo que isso deve ter causado na época? Deixa eu fazer um terceiro destaque para vocês. Os fariseus que andavam por lá, e fariseus eram pessoas que achavam que seguiam a lei de Deus perfeitamente. Eles, quando viram Jesus lá na casa do Mateus com outros, eles logo questionaram isso. Eles chegaram para os discípulos e disseram: como é que o mestre de vocês aí vai jantar com pessoas de má fama? Onde já se viu? Que escândalo! Os fariseus, na verdade, achavam que eram santos, achavam que eram pessoas que cumpriam a lei perfeitamente. A gente sabe que na prática não era assim, porque todos são pecadores e todo mundo quebra a lei de Deus diariamente. Mas eles achavam que eles eram, de uma certa maneira, melhores do que outros. E aí Jesus diz algo muito interessante. Jesus não elogia o Mateus, ele não diz: olha gente, vocês não sabem, no fundo, o Mateus é um sujeito muito legal. Ele não disse: olha, vocês aí que não conhecem bem, mas eu sei que ele é uma pessoa boa. Ele não disse isso. Ele disse: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo que ele foi à casa do Mateus e se reuniu com aquelas pessoas porque ele reconheceu que eles eram doentes. Doentes. Mas que tipo de doença que eles tinham? Jesus continua dizendo: eu vim para chamar pecadores e não os justos. Na verdade, todos são pecadores.
Os fariseus eram pecadores. Todo mundo peca contra Deus diariamente. Todos nós temos dentro de nós, naturalmente, aquele pecado que levou Adão e Eva a desviar-se da vontade de Deus. Isso é natural em todo ser humano. E Jesus veio exatamente para salvar pecadores. Quando ele estava na casa daqueles homens, ele não foi lá porque ele os achou dignos e bons. Ele foi lá para ajudá-los. Ele foi lá para levar para eles uma palavra de Deus que os levasse ao arrependimento e à fé. Coisa que, aliás, os fariseus também precisavam, mas não reconheciam. Notem que Jesus deixa muito claro que ele vai na casa do Mateus e junto com aqueles amigos do Mateus, ele vai lá como médico dos médicos. Aliás, vou fazer um parênteses aqui. Alguém uma vez comparou a igreja com um hospital. Talvez alguém lá de fora diga assim: por que eu vou entrar na igreja se todo mundo que está lá são pecadores? Aí a gente poderia responder: não tem problema, tem lugar para mais um, pode entrar também. É claro que todos nós somos. É claro que nós somos pecadores. E nós reconhecemos isso, por isso nós viemos à igreja, para receber o remédio, o perdão dos pecados, o fortalecimento na fé, a companhia de Cristo que está aqui conosco hoje. E é isso que ele fez lá com Mateus e com os amigos dele. Quero fazer ainda um quarto destaque desse texto de hoje, quando Jesus acrescenta uma citação do Antigo Testamento. Ele vai citar um profeta chamado Oséias, que certa vez, quando o povo de Israel achava que, pelo fato deles levarem sacrifícios ao altar, que aquilo tudo cobria qualquer pecado deles. E na verdade eles continuavam vivendo da forma como eles bem entendiam. E então o profeta Oséias diz isso e Jesus cita. Ele diz assim, quando ele é questionado pelos fariseus: misericórdia quero e não holocaustos, não sacrifícios. Eu quero misericórdia, ele diz. E essa palavra de Jesus deixa muito claro que não é por algum sacrifício que alguém faça que ele vai pagar o seu pecado, mas é por causa da misericórdia de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, quando alguém é confrontado pela realidade do pecado, quando alguém se dá conta que ele peca, muitas vezes a tendência de pessoas é procurar compensar. Algo do tipo assim: eu fiz uma coisa errada, quem sabe eu vou fazer uma coisa certa agora para compensar aquilo. E diante de Deus isso não vale. A gente não consegue pagar pelo nosso pecado fazendo coisas boas. Também é comum que pessoas, quando se dão conta do pecado, ou quando são acusadas do seu erro, olham para o lado e apontam para o próximo e dizem: não, mas o pecado dele é pior que o meu. O erro dele é maior que o meu. E novamente isso não engana Deus. A história do Mateus nos mostra que Jesus não veio ao mundo para ignorar o pecado. Ele veio ao mundo para salvar pecadores. Ele veio ao mundo para perdoar pecado. Ele veio ao mundo para dizer para cada um de nós: se o teu pecado te incomoda, eu carrego este teu pecado na cruz. E eu por isso perdoo o teu pecado. É isso que ele fez lá com Mateus. E vejam que coisa interessante, né? Mateus era um homem que estava lá trabalhando na coletoria de impostos, e Jesus o chama, e o Mateus o segue por 3 anos, se torna um apóstolo, é enviado, vai pregar o evangelho por muitos lugares do mundo, ele morre por causa da sua fé, e além de tudo ainda escreve um evangelho que vocês e eu estamos lendo até hoje, 2000 anos depois. Que coisa fantástica que aconteceu com aquele homem, que mudança extraordinária, e tudo porque Jesus pôde olhar para ele com misericórdia. Por isso a pergunta que eu fiz no começo: o que a gente pode aprender com Mateus? Qual é a grande lição que nós vamos ter dele agora, a cada final de semana, quando nós vamos ouvindo o evangelho de Mateus? Qual é a grande lição que virá? Eu diria para vocês que o Mateus quer nos ajudar a nós caminharmos a nossa vida diária, sabendo que Jesus está caminhando junto conosco. Ele quer nos ensinar que nós não estaremos sozinhos jamais.
mas que o Salvador Jesus Cristo estará na nossa vida para nos trazer perdão, conforto, consolo e a comunhão que Ele vem trazer com o Pai. Por isso, o que a gente vai aprender do Mateus? Ora, vamos caminhar com ele agora e vamos lembrar, talvez disso, que Mateus teve a oportunidade, e que oportunidade extraordinária, de convidar Jesus para estar na casa dele e Jesus fazer uma refeição com ele. É comum que nós, nas nossas refeições, comecemos com uma oração, dizendo: vem, Senhor Jesus, ser o nosso convidado. Mas não só isso. Assim como Mateus e os amigos dele puderam ter uma refeição com Jesus, ele hoje também nos convida, como a cada culto, para nós em conjunto, como povo dele, virmos à frente e receber esta refeição, o seu corpo e sangue com o pão e o vinho, que nos dão perdão dos pecados, que nos dão consolo, que nos fortalecem a nossa fé. E, meus queridos irmãos, não tem nada melhor para a gente aprender com Mateus do que como é bom a gente poder cada dia andar com Jesus. Nós somos pecadores? Somos, mas Ele veio exatamente para perdoar o nosso pecado e nos dar a comunhão com Deus, aqui neste mundo e também na eternidade. Não tem nada melhor do que isso na nossa vida. Amém. Amém. E a paz de Deus, que é maior que todo entendimento, guardará nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.